Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 a seguir. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para comer, e sim para pior. Não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quanto, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Amém? Então nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Os dois principais sacramentos do cristianismo é a ceia e o batismo. O batismo e a ceia são os principais sacramentos do cristianismo. São ordens diretas do próprio Cristo à igreja. Cristo ordenou o batismo, ordenou também a participação da ceia do Senhor. Só que na igreja de Corinto estava havendo um sério problema. Eles tinham o costume, não como nós participamos da ceia do Senhor, mas eles tinham o costume também de banquetear, né? Cada um catava a sua comida e levava para a igreja, e a sua bebida. E o que acontecia? Alguns bebiam, enchiam a cara de vinho e comiam demais, enquanto muitos pobres nem tinham o que comer, ficavam chupando o dedo, literalmente. E Paulo está dizendo que isso não era agradável ao Senhor. Isso não era agradável a Deus. Nós vemos o próprio Jesus, quando ele multiplica pães e peixes. É igual para todos, não é? Para todos, e sobra. E ainda sobra, né? Não houve falta. Então é assim que Deus age, é assim que o Senhor age. Ou é uma porção igual para todo mundo, ou todo mundo come abundância e sobra. Agora na igreja de Corinto estava havendo o contrário. Alguns comiam demais e outros nada comiam. E saindo um pouco do assunto, por isso que eu sou contra, desde que eu tive esse conhecimento, né, que Deus me deu esse conhecimento da palavra de Deus, essa revelação. Eu sou contra a comercialização na igreja, por exemplo, de pessoas vendendo salgadinho. Não sei se os irmãos têm a mesma opinião que a minha, vendendo coxinha. Por quê? Porque eu acho isso uma discriminação, uma afronta para quem não tem dinheiro para comer. Quantas crianças vão embora com vontade de comer coxinha da igreja? Bolo, sei lá o que vem, né? Cachorro quente. Quantos irmãos estão desempregados ou estão no vermelho e vão embora com vontade de comer, né? E tem vergonha. Se é adulto ainda, mas e uma criança? Então, por essa palavra nós já vemos que Deus aborrece isso. Deus aborrece, porque na casa dele tem que ser pão para todos. Se tiver salgado, tem que ser para todos. Amém. Não é só para quem tem dinheiro, para quem não tem. Se Cristo estivesse na igreja, por exemplo, na nossa igreja aqui estivesse vendendo coxinha. Se Cristo estivesse aqui, ele ia mandar dar para todos ou ia mandar vender? Só pensa, só pensa e você vai saber a resposta. Por isso que Paulo fala que tem em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O próprio Cristo, quando ele entrou no templo, não era nem comércio de comida, né? Era comércio de coisas para sacrificar para Deus. Ele repreendeu aquilo, né? Então, aqui nós vemos que Deus aborrece tal prática. Por isso que na ceia a ordem é esperai uns pelos outros. Ou seja, não tem maior, não tem pastor maior, pastor menor, obreiro maior, cantor menor, cantor maior. O irmão que tem 20 anos de igreja vai ser o primeiro a tomar ceia. Aquele irmãozinho vai ser o último. Não. Esperar um pelos outros. Você pode ter um ano de crente, 10. Você pode ser o melhor pregador, o pior, o melhor cantor. Pode ser o que for. Aquele que ora 24 horas por dia. Esperar um pelos outros. Então, é igual para todos. E Paulo disse que as pessoas que fazem isso, elas envergonham
a igreja e envergonha os que nada têm. E não é louvável diante do Senhor tal atitude. Amém? É só a introdução. Agora nós vamos entrar na palavra da ceia, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, Paulo recebeu do Senhor essa instrução, essa doutrina, esse ensinamento. Ele recebeu do Senhor e entregou para a igreja o quê? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então imagina só, ele estava sendo traído e estava abençoando ainda, né? Os discípulos, né? Se fosse nós, talvez estava virado, né? Talvez estava bravo, talvez estava indo atrás do traidor. Ele não. Ele estava sendo traído, estava prestes já a ser morto, a ser sacrificado por nós, prestes a passar por todos os sofrimentos da cruz e também do julgamento dos romanos e dos fariseus, mas ele tomou o pão. Então, muitas das vezes nós temos que deixar nossos sentimentos de lado para abençoar os irmãos. Temos que deixar, talvez você tenha que deixar seu problema do lado, lá no serviço, né? Ou lá na casa, para abençoar a esposa, ou para abençoar o marido, ou para abençoar aquele funcionário, ou para dar a palavra àquele funcionário. Talvez você está igual o pastor. O pastor disse que estava passando na prova, comendo goiaba, né? Mas vinha na igreja abençoar as pessoas, pregar a palavra de Deus. Então, talvez nós temos que esquecer um pouco o nosso sofrimento, as nossas aflições, e lembrar que tem gente que está 10, 20, 30 vezes pior do que nós. Ou talvez financeiramente a pessoa está 1 milhão de vezes melhor que você, mas espiritualmente ela está miseravelmente pior que você. Aleluia. Então, é nessa parte e nessa história que você tem que estar. Jesus estava sendo traído, mas tomou o pão em suas mãos. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, agradeceu por aquele alimento, por aquela refeição, por aquele pão. Por aquele pão. Então o Senhor fala para nós hoje, agradecer a Ele. O Senhor está falando para você nessa noite, irmão, para você nessa noite, irmã, para nós agradecermos a Ele pelo pão de cada dia, agradecermos a Ele pela nossa saúde, agradecermos a Ele pelo arroz, pelo ovo, pelo feijão, seja lá o que for que estiver à nossa mesa, agradeça a Deus, dê graças a Deus, dê graças pelo seu serviço. Dê graças pela sua família, dê graças. Mesmo que esteja difícil, dê graças. Aleluia. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, isto é o meu corpo. Ele catou aquele pão e começou a repartir em pedaços. E estava dizendo: isto é meu corpo, que vai ser moído na cruz, que vai ser dilacerado na cruz, que vai ser perfurado, que vai ser moído por vocês. Eu vou estar dando a minha vida, não é por mim mesmo, porque eu não preciso de salvação. Eu não preciso, porque eu não tenho pecado, né? Eu estou dando a minha vida para salvar vocês. Eu estou dando o meu corpo para salvar vocês. Então isso é a ceia do Senhor. É em memória de Jesus. Não tomamos a ceia do Senhor para mostrar para os irmãos que estamos em comunhão, não. Não tomamos a ceia do Senhor para mostrar que somos santos, também não. Tomamos a ceia do Senhor em memória de Cristo. Em memória do Senhor. Do seu sacrifício na cruz. Tomamos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice. O cálice onde estava o vinho, ou o suco de uva, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mais uma vez, em memória de mim. Este cálice, este suco, este vinho, este fruto da uva, representa, simboliza, será o sangue da nova aliança,
que eu vou fazer com vocês. Por isso que na nossa Bíblia, a Bíblia de todo mundo aí, tem Antigo Testamento e Novo Testamento, não é? Tem a Nova Aliança e a Antiga Aliança. O que é um testamento? Quando a pessoa vai morrer, o que ela faz? Não todos, né? Ela faz um testamento, né? Essa casa vai ficar para esse filho, aquele carro vai ficar para o outro. Geralmente eles fazem isso. É um testamento. Ele só passa a ter valor quando a pessoa morre. Então esse testamento só teria valor após a morte de Cristo. Por isso que quando ele morre ele diz: está consumado. Ou seja, vai começar a nova aliança. Esse sangue é o sangue da nova aliança. É o sangue do Novo Testamento que eu farei com a humanidade. Na velha aliança, as leis foram escritas em tábuas de pedra. Foram escritas em tábuas de pedra. Foram escritas no Monte Sinai. Na nova aliança, a Bíblia diz que Deus vai escrever as leis dele no coração do povo. Vai escrever as palavras dele na mente do povo. Vai colocar o temor no coração. Então por isso que você muitas das vezes vai para certos lugares ou vê certas pessoas com certas condutas e você não se imagina ou não consegue fazer o que elas fazem. Não é porque você é bom, é porque Deus colocou temor no seu coração. É porque Deus colocou a lei dele no seu coração, na sua mente. Não é porque você é bom. Então nós temos que dar graças a Deus por isso. Porque se ele tirar esse temor, se ele tirar essa graça, nós seremos totalmente levados pelo nosso próprio coração para a pecaminosidade. Seremos entregues à pecaminosidade do nosso ser, do nosso coração. Mas por que nós temos força para vencer o pecado? Por que nós desviamos dele? Por que nós lutamos contra ele e vencemos? Porque a graça de Deus, porque Cristo colocou as leis no nosso coração, colocou a palavra dele, o Espírito dele em nossa vida. E isso faz tudo parte da nova aliança que Cristo fez no seu sangue. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está dizendo, porque toda vez que você participar da ceia do Senhor, você está anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Ou seja, essa é a esperança de Paulo, a volta de Cristo. E por que não é mais a esperança da igreja hoje? Não é mais a esperança da igreja moderna hoje. Muita gente tem esperança de casa própria, esperança de carro, esperança de quem é solteiro de casar, quem é casado de ter filhos, ou quem tem um emprego de ter um emprego melhor. Se a gente vê a esperança do homem, até mesmo dos cristãos, muitas das vezes está só na terra. E Jesus Cristo lhe diz: aonde estiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. Então se a nossa esperança se limita só a esse mundo, só a esse planeta, só as coisas seculares, nós estamos errados. Por quê? Porque a nossa maior esperança, o nosso maior desejo deve ser Cristo, deve ser a volta de Cristo, deve ser estar junto com Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo, quando vai escrever sobre o arrebatamento lá em Tessalonicenses, ele não vai falar que vai ser ressuscitado. Ele acha que seria naquela época. Ele fala: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, ele esperava o arrebatamento, ele esperava a volta de Cristo para a geração dele. E por que nós não vamos agir dessa forma? Então, nós precisamos voltar a ter essa esperança, esse amor, essa alegria nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Porque as coisas da terra, quando você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as da terra Deus acrescentará, diz a Bíblia. Deus vai providenciar. Versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Espera aí, então se eu participar da ceia do Senhor indignamente, eu vou ser culpado da morte de Cristo na cruz? Sim, você vai ser culpado. Mas o que é participar indignamente? É participar sem arrependimento. Porque se você esperar estar sem pecado para participar da ceia do Senhor, você nunca vai participar. Nem eu, nem nenhum crente desse mundo inteiro. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis.
Mas se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo o justo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar. Não é para o pastor, não é igual os católicos confessam para o padre. Até porque se eu for confessar seu pecado para mim, acho que não vai ter que ficar a vida inteira aqui, né? E depois eu vou ter que confessar para você também. Vai ficar a vida inteira confessando um com o outro. Mas é confessar para Deus, é se arrepender diante de Deus, é mudar de comportamento. Então, você participará dignamente da ceia do Senhor. Participará dignamente e não indignamente. Então, não tem escapatória. Se eu participar indignamente, eu sou culpado. E se eu não participar, porque estou pecando ou não me arrependo, eu também estou sendo culpado. Não tem meio termo. Então, a Bíblia deixa dessa forma. Ou nós somos do Senhor, ou não somos. Ou nós se arrependemos e participamos da ceia do Senhor, ou vamos participar indignamente, ou não vamos deixar de participar e da mesma forma não vamos ter parte com Cristo, pois ele disse lá na palavra do Evangelho de João, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá minha vida, não tem parte comigo. Então, nós não temos escapatória, nós não temos como ficar em cima do muro, ou nós nos arrependemos ou pereceremos. Jesus disse assim para os judeus, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Então isso serve para nós também. Se não se arrependermos, participando da ceia ou não, pereceremos. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Outra coisa importante, irmãos. Tem gente que quer examinar a vida dos outros, né? Quer dizer, aquele irmão não pode participar, aquela outra irmã não pode participar. E às vezes até é verdade, não pode. Mas o problema é dele, ele conhece a palavra, ele conhece a verdade. Se ele quer participar, ou se ela quer participar, problema de cada um, né? Nossa obrigação, de acordo com a Bíblia, é examinarmos a nós mesmos. Ou seja, você vai examinar a sua vida, eu vou examinar a minha vida. O que nós vamos examinar na nossa vida? Vamos examinar tudo. Nosso comportamento, nosso comportamento como marido, nosso comportamento como funcionário, nosso comportamento como cristão, como filho, ou como pai, ou como irmão, ou como amigo. Nosso comportamento, nosso pensamento, nossos sentimentos, nós vamos nos examinar a nós mesmos. Para quê? Para nos arrepender, para pedir perdão para Deus, se precisar pedir perdão para o próximo também, para nos arrepender. Para quê? Para participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, quem come e bebe indignamente, quem não discerne, não sabe discernir a importância da ceia do Senhor, a importância do sacrifício de Cristo, vai comer e beber juízo para a própria vida. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até morreram já, que dormem. Ou seja, essa é uma palavra muito pesada, mas é uma palavra que vem de Deus, que é de Deus. Tem muitas enfermidades, eu não vou generalizar, porque a Bíblia não generaliza. Tem enfermidades como é o caso de Jó. O caso de Jó não foi por causa do pecado. O caso de Jó foi uma afronta de Satanás contra a vida dele. Por isso ele ficou com lepra. Agora, tem esse caso também. Tem enfermidades que não é porque o diabo está afrontando. É porque o crente, ou o suposto crente, está brincando com Deus. Então, muitos fracos e doentes, e muitos que até morreram por causa disso. Então tem esse caso. Tem outros tipos de enfermidade que é de nascença, né? Que é de nascença. A pessoa já nasce com aquela enfermidade. E até perguntaram, né, para Jesus uma vez, por que aquele menino está assim? É porque os pais dele pecaram? Aí Jesus dá a resposta. Não, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ou seja, aquela criança nasceu com aquela enfermidade para que Deus fosse glorificado através de Cristo curando aquela enfermidade. Então, tem casos e mais casos na Bíblia. Mas aqui nós encontramos no Novo Testamento, onde as pessoas dizem que Deus não castiga, que Deus não age dessa forma. Nós encontramos no Novo Testamento o Senhor, da mesma maneira que Ele age com amor, com misericórdia, Ele também age com juízo e com
justiça. Então, nós precisamos nos arrepender e nos enquadrar, porque da mesma forma que o Senhor cura, o Senhor mata também. Está na Bíblia, não sou eu que escrevi, vai brigar com o autor. Da mesma forma que o Senhor exalta, Ele abate também. Ele abate o soberbo, diz a Bíblia, e dá graça aos humildes. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos, olha lá, mais uma vez, se examinaram, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se você se julgasse mais, para se consertar mais, se converter mais, arrumar mais sua conduta, você não seria julgado. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então isso é importante, irmãos, a palavra de Deus nos julgar. Deus nos julgar pela palavra. Por quê? Porque quando isso acontece, nós estamos sendo disciplinados. O que é a disciplina? A disciplina é o ensino. Nós estamos sendo ensinados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, para quê? Para nos endireitarmos, para não sermos condenados com o mundo. Então a melhor coisa é você ser disciplinado por Deus. E a pior coisa, sabe qual é? Você prosperar no pecado. É a pior coisa que tem. Como muitas pessoas lá fora, que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, que prosperam no pecado, prosperam na mentira, prosperam no tráfico de drogas, prosperam no adultério, prosperam na heresia, prosperam em muitas coisas e não são repreendidos pelo Senhor. Coitado dessas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus repreende aquele que ama, aquele que é filho. Ou seja, assim como o pai terreno vai repreender o quê? O filho dele ou o filho dos outros? E a Bíblia diz, não é eu que digo. A Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do mal, do Belial, né? Do maligno. Quem são os filhos de Deus? Lá em João capítulo 1 vai dizer, todos aqueles que receberam Jesus Cristo são chamados filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram do poder da vontade de Deus. Então esses são os filhos de Deus. E esses Deus repreende. Mas quem não é? Quem não quer nada com Deus? Quem não é? Vai prosperar no pecado. Por isso que quando o crente peca, Deus não repreende. Ele passa luta e passa prova. Aí ele vê o outro que não é crente, tudo uma maravilha. Mas por quê? Porque não é filho, o tratamento é diferente. Então dê graças a Deus quando Deus te repreende, quando Deus te julga. Por quê? Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora, quem não é julgado, quem não recebe a disciplina do Senhor, com certeza vai ser condenado junto com o mundo. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, é o versículo que eu disse lá, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Amém? Então a igreja é de Cristo. Por mais que essa igreja fosse imperfeita, a igreja de Corinto, ela continuou sendo de Cristo. Amém. Cristo continuou amando ela, corrigindo e disciplinando ela. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento pela igreja, né? Por mais falha que ela seja, por mais pecadora que as pessoas que estão dentro dela sejam, nós temos que ter esse amor, irmãos. Senão nós estamos fora, né? Fora de Cristo. Pois Cristo amou a igreja, amou o seu povo, e nós também temos que amar. Você quer ver como a igreja é perfeita? Só lê Apocalipse capítulo 2 e 3. Para 7 igrejas, todas elas existiam falhas e faltas, né? Até Filadélfia, né? Por mais fiel que ela fosse, era uma igreja que tinha pouca força. Mas era uma igreja fiel. Mas todas elas tinham falhas e tinham faltas. Não que Deus gosta disso, Deus não gosta. Mas enquanto o homem estiver dentro dela, vai ter erros, vai ter falhas. Então, o principal, o mais importante para nós é amar a igreja, né? Que é amar o próximo, né? Quando nós amamos a igreja, estamos amando o próximo, como a nós mesmos. Amém? Vamos colocar em pé.